Quem mais perdeu com a perda do nome FIFA no seu jogo de futebol foi a EA, doravante conhecida como Electronic Arts, e o tempo mostrou isso de forma implacável. Quase um ano depois da reformulação da marca do jogo, que agora se chama EA Sports FC, reformulação em partes forçada, em partes por escolha da própria EA, nós testemunhamos uma queda sensível nas vendas do título sem o nome FIFA. E diferente do que muitos podem imaginar, essa queda nas vendas não aconteceu porque o jogo é ruim, o jogo é o mais do mesmo, o jogo tá todo bugado. Porque isso é cair no lugar comum. As últimas versões do jogo FIFA já apresentavam problemas seríssimos e ainda assim o jogo era um campeão de vendas. A queda da popularidade de EA Sports FC aconteceu também porque é um jogo de futebol que, sem o nome FIFA, vira um game como outro qualquer. Nesse vídeo eu vou tentar explicar o que aconteceu e como que a EA se deu conta de que o nome FIFA importa sim num jogo de futebol. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que curtem o FIFA, mas não curtem muito o EA Sports FC. O nome é bem infeliz, tá? É um nome qualquer nota. Não chama a atenção de ninguém, não atrai audiência, não atrai público. Se eu colocar no título do vídeo EA Sports FC, vai ter gente que vai dar dislike e vai ter visibilidade negativa. Então, vamos falar do que foi ou poderia ser o game FIFA em pleno 2025. Tudo começou com o lançamento de FIFA 23 em 2023. Naquele ano, a EA se viu compelida ou obrigada, dependendo do mundo que você vê ou da forma como você vê as coisas, a abandonar a tradicional marca associada à Federação Internacional de Futebol, optando por adotar a sua própria identidade para o jogo. E para isso escolheu o nome EA Sports FC. A decisão era praticamente inevitável diante de um contrato desgastado e com sérias divergências quanto ao valor e as condições de uso da marca FIFA. E essa mudança de nome foi recebida com ceticismo tanto pelo mercado quanto pelos fãs do jogo. Diversas matérias na imprensa, como o relatório divulgado pelo New York Times em maio de 2023, apontavam que a tentativa de prolongar o uso do nome FIFA estava longe de ser algo viável para a Electronic Arts, uma vez que o acordo começava a evidenciar suas limitações e a necessidade de repensar o posicionamento da franquia. Na prática, a EA não quis pagar o que a FIFA estava pedindo. Afinal de contas, o que a FIFA estava pedindo antes pelo contrato de licenciamento da marca FIFA, óbvio, era 150 milhões de dólares anuais. E esse contrato já estava defasado. Então, a bala que a Electronic Arts ia pagar por essa chancela era muito alta. A FIFA praticamente cedia os seus naming rights para o jogo por um preço de paçoquinha. Agora, ou pelo menos em 2023, a FIFA estava pedindo nada menos que 300 milhões de dólares para renovar com a Electronic Arts o licenciamento de sua chancela para o jogo de futebol mais popular dos videogames. E a EA entendeu que era muito dinheiro a ser pago. Agora fica a pergunta, será que eles estão percebendo neste momento que seria melhor pagar essa grana? Porque, tá, beleza, agora a gente entendeu que a marca FIFA impulsiona o jogo, o que serve como álibi para que a entidade de futebol cobre essa bala toda pelos direitos de uso de nome ou de chancela de jogo. Mas o que são 300 milhões de dólares para uma EA? Eu fico na dúvida. Será que a EA está tanto com o pires na mão para não ter pago 300 milhões de dólares para manter o nome FIFA no jogo? É meio esquisito para mim. Mas o tempo está me dando respostas. Um dos principais pontos de atrito entre a Electronic Arts e a FIFA diz respeito à remuneração e utilização da marca.
Eu já falei para você um pouco antes, a possibilidade da federação dobrar os já expressivos 150 milhões de dólares anuais cobrados da Electronic Arts era um fardo financeiro praticamente insustentável para a desenvolvedora. Eu perguntei um pouco antes se isso era muito dinheiro. Eu acho que é muito dinheiro para qualquer empresa. E não era um contrato de apenas um ano. Eu me lembro que os números acumulados para a renovação de contrato ultrapassavam $1 bilhão. Ou seja, a FIFA estava pedindo no mínimo 4 anos para renovar o contrato. É muita grana, é muito dinheiro. Se bem que eu entendo que se a Electronic Arts não vai obter o retorno comercial de um jogo com a chancela FIFA, sendo que a própria Electronic Arts promoveu esse jogo ao longo de décadas, com toda a força e parcimônia, e é um jogo que, mesmo ele sendo extremamente bugado e um grande mais do mesmo nos últimos anos, é um jogo muito consumido, muito vendido por muita gente. Então, fica a dúvida, será que a Electronic Arts ia ter muito prejuízo se pagasse 150 milhões de dólares anuais, ou que seja 300 milhões de dólares anuais, para ter esse jogo e garantir o retorno comercial? Ou será que o modelo de negócios de ficar vendendo os jogos em mídia física, mídia digital, em lojas de consoles, será que esse modelo de negócios ainda é sustentável? Eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas, mas o que eu posso dizer é que, neste momento, talvez essas dúvidas razoáveis seriam dizimadas se a Electronic Arts tivesse pago para a FIFA. Nunca saberemos. Ou talvez saberemos em breve se um novo acordo acontecer. Além disso, as exigências de controle quanto à associação da marca FIFA a outros produtos digitais limitaram a flexibilidade estratégica da empresa, forçando a Electronic Arts a buscar alternativas que pudessem garantir uma margem de manobra maior para a diversificação de sua oferta nos mercados de videogames. Vou traduzir o que eu escrevi no roteiro. A FIFA queria lançar jogos em outras plataformas, para smartphones, para plataformas de desktop, para Mac, para iPad, enfim, para as demais plataformas que contam com o sistema operacional. E o acordo vigente com a Electronic Arts embaçava esse rolê da FIFA. E sim, por mais que eu não goste da entidade de futebol, ela se profissionalizou bastante, melhorou o empacotamento de Copa do Mundo e das outras competições que ela gerencia. Então, a gente pode dizer que sim, a valorização da marca FIFA foi muito grande pelos seus administradores. É óbvio que o jogo da Electronic Arts faz parte disso, mas uma coisa meio que puxa a outra, uma coisa está atrelada à outra. A tentativa de mudança causou repercussão no mercado financeiro. Em 2021, quando a Electronic Arts anunciou seus planos para a transição de marca, as ações da companhia sofreram uma queda imediata, o que já indicava a apreensão dos investidores quanto ao impacto de um rebranding tão significativo. E o tempo, sempre ele, implacável, sempre o senhor da razão, entregou a conta cobrando pesado para a EA. E eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo estão comemorando mais um fracasso da Electronic Arts, uma empresa que é conhecida por ser o demônio da indústria dos videogames. Os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal evidenciam que a mudança de nome do jogo FIFA para EA Sports FC não trouxe os resultados esperados. Bem longe disso. Muito pelo contrário. Conforme informações do CEO Andrew Wilson, a baixa lucratividade, atribuída em parte ao desempenho abaixo do esperado nas vendas do EA Sports FC 25, contribuiu para uma queda de 3% dos lucros da empresa. Queda geral de lucros de 3%. Mais especificamente, a franquia de futebol apresentou um declínio anual de 5% de vendas no período, fato que reforça a hipótese de que a remoção do selo FIFA pode ter afetado diretamente a percepção de valor do produto junto ao consumidor. É muita coisa para um jogo de futebol, e é um prejuízo enorme para uma gigante como a EA. Insisto, mais uma vez, será que não teria sido melhor pagar os 300 milhões de dólares para a FIFA? Outro aspecto importante nessa problemática é o comportamento dos jogadores, que simplesmente ignoram o EA Sports FC, considerando esse jogo basicamente um ilustre desconhecido no universo dos videogames. A análise interna da Electronic Arts apontou que, durante períodos festivos, Natal, Ano Novo, Dia de Ação de Graças,
a base de usuários do jogo se dispersava, o que resultou em um desempenho comercial aquém do potencial que o jogo esboçava ou entregava. Não podemos dizer que a EA não tentou. A empresa até reagiu e obteve sim bons resultados com as suas iniciativas para recuperar o game. Em 16 de janeiro de 2025, um patch de correção com novidades foi lançado e conseguiu elevar a retenção dos jogadores acima das expectativas da própria Electronic Arts, deixando um cenário de esperança para o último trimestre do ano fiscal. O problema aqui é que não dá para viver de esperança da vida. No mercado de games, você vive de dinheiro mesmo. Esperança é a última que morre, não tem uma sogra chamada Esperança, e viver de esperança é pra gente estúpida. Não, brincadeira. Ter esperança é bom na vida. Eu tenho esperança que a minha imobiliária finalmente aceite as chaves que eu estou tentando devolver de um apartamento que já está pronto há 2 dias, mas isso é assunto para outro momento. Um dos pontos mais críticos e delicados nesse processo de rebranding do FIFA é justamente o valor simbólico e o reconhecimento associado ao nome da entidade máxima do futebol. Por décadas, esse nome carrega consigo um legado e uma confiança que, aparentemente, não se transferiram automaticamente para o novo rótulo que a Electronic Arts deu para o jogo. Dados do Google mostram uma queda acentuada nas buscas referentes aos títulos dos jogos dos anos de 2024 e 2025, sugerindo que a ausência do nome FIFA tem gerado uma desconexão com parte do público tradicional da franquia. Embora a essência dos jogos, no que diz respeito a licenças de clubes, jogadores e competições, que é parte do que desperta o interesse do jogador no game, continue inalterada, porque são as mesmas licenças, os mesmos jogadores, os mesmos estádios, está tudo igual, a força da marca FIFA atuava como um atrativo poderoso para os consumidores. E não é apenas uma questão de chancela de nome, é da experiência FIFA oferecida que nós estamos falando aqui. Eu não estou falando aqui necessariamente de jogabilidade, não estou falando de bugs de sistema, não estou falando das falhas que tanto irritam as pessoas quando vai jogar um jogo da Electronic Arts, ou mais especificamente, um jogo FIFA. Estou falando do empacotamento gráfico, estou falando das estatísticas, estou falando de percepção de que estamos jogando um game chancelado pela entidade máxima do futebol. Essa é uma experiência de uso que foi oferecida para os jogadores ao longo de 3 décadas, e é muito difícil criar uma desconexão com tudo isso de forma repentina. Toda e qualquer adaptação para a nova marca vai exigir tempo e paciência da Electronic Arts ou de qualquer outra empresa que ousar tentar apostar nesse mercado de games de futebol. E eu não sei se a Electronic Arts nesse momento possui os dois, tempo e paciência. Assim, a tentativa de restabelecer essa identidade sob um novo nome enfrenta o grande desafio de reconquistar a confiança e o entusiasmo de um público mais do que acostumado com a tradição de colocar o CD ou o DVD no console, ligar o videogame e ver o logo da FIFA. Essa tarefa que a Electronic Arts tem do rebranding, de reposicionamento de marca, de iniciar e dar continuidade para uma nova fase para o jogo de futebol mais popular do mundo, é muito hercúlea. E os números deixam muito claro que não será uma das tarefas mais fáceis para a Electronic Arts. Sim, é uma encruzilhada para a EA. Por um lado, a decisão de romper com a FIFA foi motivada por imperativos financeiros e pela necessidade de autonomia estratégica. E muitos entendem que o divórcio forçado foi a melhor alternativa em longo prazo. Sim, porque se tudo desse errado para a Electronic Arts, ela iria ter que abraçar os prejuízos e ainda seguir pagando para a FIFA para manter a chancela para jogos que não vão bem nas vendas. Por outro lado, os resultados comerciais demonstram que a transição da marca, por si só, nunca foi suficiente para garantir o sucesso contínuo da franquia, e que ter um FIFA no nome do jogo é algo que importa sim para os jogadores. A resposta do mercado, refletida em números e no comportamento dos consumidores, indica que o valor agregado pelo nome FIFA ainda é algo influente na decisão de compra de um jogo de futebol. Para o futuro, a Electronic Arts vai precisar investir não apenas em melhorias técnicas e nas atualizações que atendem às expectativas dos jogadores, mas também em estratégias de comunicação e marketing que possam reconstruir a identidade da franquia, seja lá qual for o nome que ela vai receber. A fidelização do público vai depender da articulação cuidadosa entre a herança deixada pelo antigo nome
e pela inovação necessária para estabelecer a nova marca como um sinônimo de qualidade e autenticidade no universo dos videogames de futebol. E se tudo isso der errado, meu povo, a Electronic Arts não terá outra alternativa a não ser abrir os cofres e as pernas e pagar o que a FIFA está pedindo. Quando a sua empresa perde entre 3% e 5% de suas receitas por causa de um nome num jogo de futebol, é digno de repensar, sim, se essa decisão foi a mais acertada. E, sinceramente, eu me odiaria se eu estivesse na linha de frente de uma empresa e, por um simples erro de deixar ir embora um nome muito lucrativo, porque eu não queria gastar 300 milhões de dólares anuais por um nome, promover a perda de um dinheiro ainda maior do que a grana que a tal marca FIFA estava pedindo para renovar a parceria, seria algo desastroso. Eu não vou dizer o que eu faria porque o YouTube vai desmonetizar o vídeo, mas pense nas maiores atrocidades que você pode fazer com você mesmo e justificaria sim um eventual desaparecimento do executivo que tomou essa decisão altamente questionável de deixar o nome FIFA ir embora.